dei o comando aqui, a partir de agora essa aula está sendo gravada e ficará disponível depois, tanto pelo chat do Teams, como por outros canais que nós vamos providenciar. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, e esse daqui é o arquivo que vocês receberam, um arquivo PowerPoint, onde tinha a estrutura para a apresentação dos temas do TCC. Para cada tema proposto, para cada... Oi, Ana, estou vendo aqui teu oi no WhatsApp, tudo bem? Tudo jóia? Para cada tema proposto, vocês deveriam elaborar, desenvolver um arquivo PowerPoint desse, e depois poderiam formatar, aplicar formatação. Isso é uma perfumaria, né? Mas é a apresentação do trabalho, ela é importante. Peraí, Ana, só um pouquinho, deixa eu explicar tudo, aí depois, se tiver que fazer alguma alteração, você envia, tá? Aguarda só um minutinho, por favor. A Ana está conversando aqui pelo WhatsApp, meu outro computador está ligado aqui no WhatsApp. Então, olha lá, como nós já tínhamos visto, né? O primeiro, uma apresentação, planejamento do trabalho de conclusão de curso, e aqui nós colocaríamos a equipe, né? Ainda no segundo slide, e aqui o tema e a contextualização. E é sobre a contextualização que nós vamos falar hoje, mas vamos só dar uma seguida aqui, eu vou falar o que eu quero de vocês. Num próximo slide, o tema e a pertinência. Então, descreva os aspectos da proposta que demonstram que ela está alinhada com o curso. Depois, o tema e a relevância. Descreva os aspectos da proposta que demonstram que contribuirá para a formação técnico-científica e cidadã dos alunos. Depois, a viabilidade. Faça uma breve análise da viabilidade de planejamento e desenvolvimento da proposta, levando em consideração os recursos físicos, humanos, financeiros e do tempo, né? Se o tempo é disponível, se os recursos são disponíveis em quantidade e se o tempo é disponível também. Depois, quais eram os pontos fortes da equipe que contribuiriam, já que vocês já têm essas características técnico-científicas, ou seja, conhecimento específico na área, e também cidadãs, trabalhar em equipe, né? Que vocês já têm, que contribuem com o desenvolvimento do TCC. Depois, aqui seriam pontos fracos, mas a gente melhora, não coloca pontos fracos. Pontos fracos são situações a conquistar, aspectos a serem conquistados, portanto, eles se tornam desafios. Então, descrevam as lacunas do grupo frente à proposta, de forma que se apresentem como desafios. Depois nós tínhamos uma justificativa. Apresente neste slide e outros a justificativa por que vale a pena, então, desenvolver esse tema. Bom, tudo isso foi feito, deixa eu dar um clique aqui no salvar, todo o desenvolvimento desses conceitos, ele foi feito partindo de uma ideia bastante básica a princípio. Eu vou até pegar um slide aqui para poder ilustrar. Deixa eu mudar o layout desse slide. Bastante básica a princípio, que é algo que nós podemos chamar de oportunidade. A oportunidade também pode ser encarada como sendo uma lacuna, né? Uma necessidade. Então, nós olhamos para o ambiente em que estamos inseridos e percebemos que, neste ambiente, alguma coisa não existe, seria bom que existisse, traria benefício se existisse, e ela não existe, ou existe e pode ser melhorado. Então, quando nós estamos numa situação dessa, em que alguma coisa não existe, alguma coisa identificada como necessária, não existe, ou existe, mas pode ser melhorado, nós temos ali uma oportunidade, uma necessidade,
uma lacuna. Na verdade, isso é uma carência. Então, isso é uma carência. Então, são todos termos utilizados para representar uma visão crítica do meio em que nós estamos inseridos. Então, o que vocês devem ter feito? O que nós fizemos que vocês devem ter feito? Vocês devem ter analisado o meio, quer dizer, o mundo que vocês vivem, seja ele diretamente ligado às suas atividades profissionais, seja ligado ao seu dia a dia enquanto pessoa, cidadão, e você percebeu que ali existe alguma coisa, existe uma carência, portanto, existe uma oportunidade, tem alguma coisa ali que poderia ser feito. Então, em qualquer área da nossa vivência, nós podemos identificar, né? Não precisa ser especificamente ligado ao meio profissional, se bem que tudo isso vai reverter para o meio profissional. Então, a ideia era que vocês produzissem três, cada grupo produzisse três, e vocês vão me encaminhar isso aqui. A Ana está me dizendo que ela não conseguiu encaminhar. Então, aqui funciona o seguinte, ó, vou mostrar para vocês como é que é. Então, aqui no Teams, vocês vão em tarefas. Aqui tem a lista das disciplinas que vocês têm. Para mim, aparecem as salas que eu dou aula. Então, todas as turmas que eu dou aula, ó, o pacote de turmas aqui que eu dou aula, ó, isso daqui tudo que eu tenho por semana. No caso, essa mesma turma aqui vai aparecer para vocês, ó. A turma 074, 2A, esse 2A significa que é o segundo módulo de PTCC, Técnico em Manutenção e Suporte. Seleciona, eu acredito que a versão de vocês seja assim também. Avançar. Aqui existirão duas tarefas. Uma é o relatório Masterclass, que vocês devem ter entregado. Eu não lembro, não sei quem que ficou responsável, mas vocês já entregaram isso daqui, tá? E a segunda é essa tarefa que eu criei hoje, já tem um entregue aqui, se eu não me engano. Então, daqui para frente eu já não sei como é que aparece para vocês, tá? Essa daqui é a visão que eu tenho. Então, por exemplo, a Leiane, ele está vindo para mim em ordem alfabética a partir do sobrenome, por isso é que eu não consigo... aqui em ordem alfabética a partir do sobrenome, por isso é diferente da ordem que vocês estão acostumados na chamada. Deixa eu ver se tem alguém aqui que deu como entregue. Ó, a Ana deu como entregue. Para mim aparece desse jeito. Eu vou dar um clique aqui, ó, e não tem nenhum trabalho anexado, tá? Então, aqui, quando vocês vierem, seguirem esse caminho, provavelmente vocês vão chegar. Deixa eu só voltar aqui, ó. Eu vou vendo um por um aqui, passando por eles. E deixa eu tentar voltar aqui para aquela lista. Eu voltei, ele voltou para outro lugar. Então, vocês têm que procurar agora acessar essa tarefa, avançar, selecionem propostas para temas de TCC e vocês vão tentar anexar os três arquivos. Por exemplo, a Leane vai lá, eu não sei como aparece para vocês aqui, de verdade, aqui é a versão do professor, não sei como é que aparece, e vocês vão anexar os três arquivos. Se vocês não conseguirem anexar, excepcionalmente nesse caso, vocês me mandem inbox no privado no WhatsApp agora. Então nós vamos reservar uns minutinhos para que vocês possam fazer isso agora. Vocês possam anexar as tarefas ou, se não conseguirem, impreterivelmente não conseguirem, vocês me mandem inbox. E aí eu pergunto, vocês podem me perguntar, mas todo mundo vai ter que fazer? Porque todo controle é mais ou menos que nem o Edmodo. Todo controle aqui, até de entrega de tarefas, da frequência dos alunos, da frequência dos professores, é tudo feito via Teams. Então, se você fez a tarefa, mas foi feito em grupo, não tem importância. Todo mundo entrega, e aí eu vou, depois ter um relatório que eu posso tirar aqui e fazer os meus controles. Tá tudo belezinha? Então, eu vou dar uns minutinhos para que vocês possam fazer isso e a gente, então, continua com a proposta da aula de hoje, que nós vamos começar a falar sobre a introdução. E aí, nos próximos dias, eu vou dar uma olhada nos temas que vocês propuseram. Tá bom? Vai lá, uns minutinhos. Ô, Wagner. Oi, pode falar. Eu comi uma bronha aqui. Eu fiz até
sobre o tema que a gente discutiu lá no grupo, a gente aceitou que cada pessoa ia contextualizar sobre um dos temas lá que a gente tinha conversado sobre. Eu fiz um, mas eu fiz em Word. Posso passar para a Power agora e te encaminhar? Eu deixei, é que eu queria, então, eu gostaria que vocês enviassem para eu já ir dando uma olhada, tudo. Mas eu Tá, posso deixei a mandar tarefa em Word, aberta. então? Não, não, peraí, só um pouquinho. Eu deixei a tarefa aberta até o dia 18 de maio, que é domingo, tá? Eu gostaria que vocês enviassem antes para eu já dar uma olhadinha, tentar ver como é que tá, tudo. Mas ela tá aberta aqui até 18 de maio. Então, por favor, quem não consegue, tenta converte isso para o arquivo PowerPoint que eu passei para vocês. Se vocês forem aqui, ó, em equipes, vou selecionar a nossa equipe aqui, ó. Se vocês forem em equipes, deixa eu achar o PTCC aqui, aqui, ó, PTCC, e forem em arquivos, aqui, ó, o modelo de apresentação está aqui. Você faz o download desse arquivo, pega lá o que você fez no Word, copia aqui para o PowerPoint e... Porque qual que era a proposta disso, Clécio? Que a gente fizesse uma reunião com as outras turmas e vocês apresentassem, né? Então, por isso que tem um arquivo PowerPoint. Mas está aberto até domingo. Então, depois os que estiverem nessa situação, fazem a inserção lá. Mas quem puder fazer a inserção agora, eu agradeço, porque aí eu já vou dando uma olhada. Tudo bem? Tudo bem? Beleza. Deixa eu responder um aluno aqui que ele está me dando uma mensagem. Espera aí. Então vai lá, gente. Insere os arquivos lá. Deixa eu ver quem que mandou mensagem aqui em box. Ok, ok. Isso, vai lá. E eu vou responder para um aluno aqui da sala que está falando comigo no privado e eu já volto. Só um minutinho. Só lembrando a todos que são 3 arquivos, tá? É um arquivo para cada proposta. Wagner, eu enviei o arquivo, só um, porque meus outros colegas vão enviar o arquivo deles, porque cada um ficou responsável por fazer um slide. Ana, desculpe, eu acho que eu falei e estava com o microfone desligado. Eu respondi ou estava com o microfone desligado? Tava com o microfone desligado, não ouvi. Tá, me desculpe, é muita coisa aqui, a gente está se adaptando. Ó, faz o seguinte, cada um envia, pega com os companheiros os outros arquivos, aí todo mundo envia o que o grupo produziu, tá? Aí você pega e envia os 3 PowerPoints. Eu sei que é redundante, que vai encher de arquivo lá, mas eu tenho a gente cumpre com umas exigências que estão fazendo assim. Aí fica tudo certinho. Não tem crise, não. Pode ir lá que eu aguardo um pouquinho. Tá bom.
Pessoal, me diga uma coisa, por favor. Eu estou vendo aqui no... Deixa eu compartilhar novamente com vocês. Eu estou vendo aqui em tarefas, fui lá nas tarefas, né? Nós demos um tempinho, que ninguém anexou o arquivo ainda. Vocês estão com dificuldade de anexar? Vocês vão deixar para depois, para anexar, porque eu dei o prazo até o dia 18. Tô vendo aqui, ó, tá vendo? Eu vou acompanhando, ó. A Leane, não tem nenhum arquivo anexado. O Emerson. Eu estou Assim, convertendo aqui para PowerPoint. Então, mas aí o teu, no caso, você provavelmente vai ter que fazer isso depois, né? Faz com calma, porque o tempo agora vai ser justo. Mas tudo bem, você já me explicou. Os demais, que eu estou vendo aqui nenhum arquivo anexado, vocês estão com dificuldade, vocês vão deixar para depois? Só para eu saber aqui, para administrar o nosso horário. Dá um retornozinho aí para mim, por favor. Pode ser por escrito, pode ser falado, mas dá um retornozinho. A Ana está me dizendo aqui que fez, mas o arquivo estava dando erro. Bom, ninguém me retornou, nem me falou, nem o WhatsApp. Vou fazer uma proposta aqui então. Ok. Só não enviei todos os arquivos porque meus colegas ainda não enviaram. Tudo bem, a Ana já me deu o retorno aqui. Legal, Ana, tá joia. Então vamos fazer o seguinte. Se vocês concordarem, vamos fazer o seguinte. Eu tenho um material aqui para a gente conversar, porque nós vamos começar a tratar do início da construção do nosso TCC. A ideia era nós fazermos uma apresentação em sala de aula, né? Cada grupo utilizaríamos lá o projetor multimídia, tudo, cada grupo faria a apresentação dos seus 3 temas. Se tivesse um tema já definido, olha, nosso tema é o tema X, né, em função desses fatores, tará, todo mundo definido, e a gente começaria a produzir. Boys, bem. Então, na parte da produção do tema, eu já encaminhei para vocês e vou encaminhar novamente. Vou colocar aqui no Teams este arquivo aqui, ó. Um arquivo Word chamado TCC Modelo a ser preenchido. Esse arquivo já está aberto aqui comigo. Ele tem a estrutura completa do TCC que a gente vai desenvolver, da parte escrita do TCC, tá? Vou fazer uma apresentação geral para vocês aqui e depois nós vamos começar a falar especificamente de um dos detalhes. Então ele vai ser formado por uma capa e uma contracapa, né? Depois, então ele está fazendo assim, né? Página 1, página 2, depois vem aqui, ó, folha de aprovação, página 3, uma dedicatória, depois eu vou explicar tudo isso para vocês, como fazer dedicatória, tudo, agradecimentos, epígrafe, aí começa uma parte que a gente vai fazer, que já é do conteúdo. Isso aqui é o último a ser feito. Apesar de, se pensarmos de conteúdo do TCC, o resumo está no começo, é a última coisa a ser feita, porque a gente precisa ter todo o trabalho desenvolvido, temos ciência desde o ponto de partida até o ponto de chegada, e o resumo é, em poucas palavras, a descrição de tudo que foi feito. Esse resumo vai ser feito em português e depois ele vai ter que ser traduzido para o inglês. Então, resumo e abstract são a mesma coisa. A diferença é que aqui é em português e aqui em inglês. Quando que nós vamos fazer esse resumo? No final do próximo semestre. Quando estivermos prestes a apresentar o trabalho, quando estivermos prestes a apresentar o TCC, é que a gente vai fazer o resumo. Portanto, ele é a última coisa a ser feita. Faz parte do TCC um índice, é como se fosse um índice, a lista das figuras
lista dos quadros, se houver. Então, vocês colocaram, vamos supor, colocaram ilustrações no texto aqui no material produzido, a gente vai ter que fazer uma espécie de um índice, mas ele vai chamar lista de figuras. Se tiver quadros, tabelas, índice dos quadros, né? Quadros e tabelas podem ser entendidos quase que como a mesma coisa. Siglas, por exemplo, SQL, MySQL, né? A gente vai ter que montar uma lista de siglas, de todas as siglas utilizadas aqui, e o Word tem ferramentas para tudo isso. Um glossário e um sumário, nós vamos aprender também como fazer. O glossário é de termos, né? E o sumário é uma espécie de índice. E aqui, ó, este é o objetivo da aula de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre contextualização na introdução, né? Então, a introdução ela é formada por 5 itens: a contextualização, a justificativa, questões de pesquisa, os objetivos, e os objetivos são divididos em objetivos gerais e específicos, e depois o método de trabalho a ser executado. Nós vamos, nas próximas aulas, tratar e já partir para a construção disso tudo. E aqui vem a revisão bibliográfica, que é o que nós vamos precisar estudar para desenvolver o TCC. Lembrando que tem, lá quando a gente se propõe a fazer, existem pontos fortes e tem os desafios, né? Dentre esses itens que podem ser pontos fortes ou desafios, existem os conhecimentos e as habilidades específicas da área. Então, por exemplo, eu não vi ainda quais são os temas, mas vamos supor, vou pegar um exemplo do pessoal do 3º módulo. A equipe lá do Carlos, da Jeane, do Pedro Meneghetti, do Paulo, eles estão desenvolvendo uma jukebox para arrecadar aqueles lacres de garrafa, de tampinha, de lata, de refrigerante, cerveja. Bom, eles vão desenvolver isso, vai precisar de um aplicativo desenvolvido numa determinada linguagem de programação, que é específica para mobile, porque o aplicativo vai rodar em tablet ou smartphone. Então, o que eles vão ter que estudar? Eles devem ter estudado linguagem de programação Java para smartphone, eles vão ter que estudar Arduino, que é como o aplicativo vai se conectar com o aparelhinho que eles vão fazer ali, onde a pessoa vai inserir o lacre, e aí inseriu um lacre, disponibiliza um menu com as músicas para que a pessoa possa selecionar a música. Então, quem faz essa conexão física e lógica, né, é o Arduino. Então, eles tiveram que estudar Java, mobile, utilizando o Eclipse, provavelmente, que é o Eduardo, que é o orientador deles dessa parte específica, Arduino e assim por diante. Então, aqui a gente vai montar um material sobre o que precisamos estudar para poder desenvolver o nosso TCC. Depois nós vamos ter, se for feita pesquisa de campo, qual foi o resultado, por exemplo, eu quero saber quantos usuários, perfil dos usuários, nós vamos ver tudo isso com calma. Praticamente, a última etapa do TCC, a penúltima, a última é aquele resumo, é uma análise dos dados e a conclusão do trabalho. A gente só consegue fazer uma conclusão a partir do trabalho todo desenvolvido, e depois vem as referências, é onde que nós pesquisamos, onde nós coletamos dados, seja na internet, livros, revistas, assim por diante, e apêndices, né? O que nós podemos colocar nos apêndices? Por exemplo, foi feita uma ficha para que as pessoas, uma pesquisa, e foi feito um modelo de ficha, um formulário que as pessoas respondem. Então, no apêndice a gente pode colocar esse formulário, os códigos dos fontes que foram desenvolvidos, no caso de desenvolvimento de aplicações, né? E aí continuam os anexos aqui, tem mais uma folha de anexos. Muito bem. Nosso trabalho, ele está aqui, ó. Se alguém tiver alguma coisinha, me dá o alô.
preferencialmente aqui no WhatsApp, porque a minha tela está coberta, mas tudo bem. A introdução, ela é formada por esses 5 itens aqui, ó. A introdução é formada por uma contextualização, justificativa, questões de pesquisa, os objetivos gerais, os objetivos específicos e os métodos. Então, para a gente começar a falar sobre contextualização, eu já tinha apresentado para vocês, em aulas presenciais, 3 contextualizações. Mas eu trouxe hoje alguns vídeos que eu vou reproduzir para vocês. Eu só vou parar de compartilhar minha tela e vou compartilhar novamente para poder incluir o áudio. Senão, vocês não vão ouvir. E eu trouxe para vocês alguns vídeos que eu vou passar esses links e a gente vai acompanhar para ver o que algumas pessoas falam sobre isso, tá? Então vamos lá, vamos disparar o primeiro aqui. Eu vou deixar rodar um pouquinho e aí vocês me dão um alô se dá para ouvir legal o que o pessoal está falando. Deixa eu dar um clique aqui no meio. Introdução do TCC. Há um tempo atrás eu recebia muitas Tá dando para ouvir? É que tá acelerado aqui, tá na velocidade 1,5. mensagens assim, não sei como começar, não sei por onde começar. Alguém me dá o retorno aí. Vocês estão ouvindo bem Sim, o áudio do vídeo? Legal, então. Tá Então muito vamos rápido. disparar. Oi? Tá muito rápido o áudio. Ah, sim, é porque eu tinha colocado em 1,5, porque eu estava ouvindo rapidinho aqui, mas já voltei na posição normal. Então vamos ouvir o que o moço aqui, ó. Esse daqui é um canal do YouTube que, se vocês quiserem seguir, é legal, viu? Tem umas dicas muito boas para TCC. Chama TCC Sem Drama. Mas vamos lá, vamos ouvir o que o moço tem a dizer. E aí, pessoal, e aí, galera do TCC Sem Drama, estou eu aqui de volta para fazer um vídeo em função de uma demanda que eu tenho visto nos últimos dias aí. Eu tenho recebido muitas mensagens das pessoas, mas muitas mensagens mesmo, me perguntando sobre introdução do TCC. Há um tempo atrás eu recebia muitas mensagens assim, não sei como começar, não sei por onde começar, ainda recebo. Mas essas mensagens têm perdido ultimamente para aquelas mensagens assim, Hamilton, o que eu escrevo na minha introdução? O que escrever na introdução do TCC? Tem vídeos e materiais no treinamento completo do TCC Sem Drama Online, a gente tem vídeos e materiais que te mostram isso, o que você vai escrever na sua introdução, no seu desenvolvimento, na sua conclusão. Mas tem muita gente me perguntando isso, eu achei legal colocar um conteúdo aqui no blog, tá? Então vamos lá, basicamente, para que serve a sua introdução? Cara, a sua introdução é o seu cartão de visita do seu trabalho. A sua introdução é onde você vai mostrar do que se trata o trabalho e qual é a sua intenção com esse trabalho. E aí, algumas pessoas cometem um erro muito grave, que é o seguinte, digamos que eu queira falar sobre marketing de relacionamento, ou sei lá, eu quero falar sobre medicina preventiva, ou eu quero falar sobre fusão nuclear, sei lá como é que chama. Enfim, para qualquer tema, essa lógica vale, tá? Não adianta eu jogar o meu tema no meu TCC. Meu TCC é sobre marketing. Legal. Tá aí o meu problema, estão aí meus objetivos, é sobre isso que eu vou falar. Vai lá para o desenvolvimento. Não é assim que funciona. O seu problema, a sua questão de pesquisa, os seus objetivos, eles não caem de paraquedas no seu trabalho. O seu tema não brota por combustão instantânea. Se você vai tratar de marketing de relacionamento, a sua introdução é a sua chance de dizer para as pessoas o que é marketing de relacionamento, onde ele surgiu, como ele surgiu, por que ele funciona, não necessariamente por que ele funciona, mas quais são algumas das vantagens, tá? Por que as empresas utilizam, por que esse tema começou a ser mais comentado ultimamente, né? Tudo isso superficialmente, porque você vai fazer um trabalho que vai tratar desse assunto, portanto, você vai aprofundar lá na frente. Mas na introdução, você tem que mostrar por que a sua questão de pesquisa, o seu problema, o seu tema são relevantes, por que eles merecem ser investigados. A lógica é basicamente o seguinte na sua introdução. Você vai apresentar o seu tema, dizer para as pessoas o que o seu tema significa, as informações básicas e importantes sobre ele, de uma maneira concisa, superficial. Você não tem muitas páginas para trabalhar, você vai fazer isso ao longo do seu texto, mas você vai apresentar o seu tema. Marketing de relacionamento é isso, funciona assim, tem ganhado importância. Depois você vai dizer qual é o seu tema delimitado, porque você não pode querer fazer um trabalho sobre a importância do marketing de relacionamento, você vai conversar, não vai terminar nunca. Então depois você vai dizer qual é o seu tema delimitado, né?
Você quer investigar uma questão específica, então você vai aproveitar para apresentar o seu problema de pesquisa. Então, ó, marketing de relacionamento é importante para as empresas, por isso é assim que funciona, o marketing de relacionamento é isso. E a problemática desse trabalho, ou a questão central desse trabalho, é relacionar o marketing de relacionamento ao resultado das empresas do segmento X, por exemplo. Aí você vai apresentar o seu tema já delimitado em forma de uma pergunta, um problema de pesquisa. Depois você vai apresentar os seus objetivos, que são as etapas que vão te levar a responder esse problema. Vai falar alguma coisa sobre metodologia, porque é um trabalho de pesquisa, portanto tem que ter uma metodologia, que tipo de pesquisa você vai fazer, os instrumentos que você vai utilizar, se é só uma revisão de literatura, se tem pesquisa de campo, né? E no final você pode falar um pouquinho sobre a estrutura de capítulos que você quer colocar no seu trabalho. O capítulo 1 a gente vai tratar disso, capítulo 1 tratar daquilo. É isso uma introdução. É apresentar o seu tema para as pessoas, fazer com que elas conheçam o contexto em que esse tema está. Depois mostrar o seu problema, mostrar os seus objetivos, pouco da sua metodologia e dizer como isso vai ser tratado ao longo do texto nos seus capítulos. É só isso. É muito simples. Então começa pelo seu tema. Começa a explicar para as pessoas o que é o seu tema. Esse é um bom caminho para começar a sua introdução. Pensa o seguinte, quem vai ler o seu trabalho não tem obrigação de saber, como você sabe, os conceitos básicos que você vai tratar no seu trabalho. Então comece apresentando esses conceitos para o seu leitor, ok? Essa é a dica de hoje, isso é o que você precisa escrever na sua introdução para você poder começar logo esse TCC e acelerar logo esse trabalho. Se você gostou dessa dica, se você gostou dos nossos... Bom, vamos lá então. O Clécio me mandou umas mensagens aqui, eu vou compartilhar com vocês, independente disso, uma experiência que eu estou tendo com esse trabalho EAD. A coisa mais que eu estava fazendo assim com muita frequência, eu colocava um vídeo para assistir e começava a prestar atenção no computador que está do lado, no meu celular que está do outro lado aqui. Então, na minha frente, eu tenho um computador, que é esse que eu estou fazendo a reunião Teams. Eu tenho, como eu trabalho com informática, né? Eu tenho mais de um notebook, meu outro notebook está aqui do meu lado e o celular está aqui. E eu punha o vídeo, eu ficava prestando atenção de um lado, do outro, na frente. No final das contas, eu não absorvia quase nada do vídeo, né? Então eu vou sugerir para vocês, porque eu comecei a fazer assim. Olha, por exemplo, eu estou inscrito num curso que se chama da Data Science, é um portal de banco de dados avançado. Eu e o Cristiano estamos fazendo o curso juntos, né? Na verdade, juntos que, como nós estamos à distância, não está dando para fazer no mesmo horário, mas quando nós nos inscrevemos, a gente ia sentar aí lá no Musa e acompanhar as aulas lá, depois das nossas aulas da tarde. Aí a coisa mudou. E aí, então, o que eu comecei a fazer aqui? Eu colocava os vídeos do Data Science aqui do lado e começava a fazer outras coisas. E passava o tempo, eu percebia que eu não conseguia prestar atenção, fixar. Então, não é porque alguém aqui falou comigo, tudo, mas vamos tentar focar, porque senão a gente se perde. Então é o seguinte, ó, os arquivos que eu quiser enviar para vocês, que eu tiver que enviar para vocês, eu vou enviar pelos arquivos da equipe. Então você vai em equipe, arquivos, deixa eu voltar lá, porque eu saí, cadê o PTCC? Aqui, ó. Então, arquivos, então esses arquivos eu estou enviando para você. Eu não sei o que é essa planta de irrigação automatizada. Ah, Clécio, mandou no lugar errado. Aqui não. Aqui você está compartilhando arquivo comigo. Não vai fazer nada. Aqui eu envio o arquivo para vocês. Vocês podem até enviar, mas aqui é material de sala de aula. Aqui é material de sala de aula, arquivos para a gente compartilhar, para trocar tudo. Isso não é tarefa entregue. A tarefa entregue, ela vai ficar aqui, ó. Vocês vão em tarefas. Aí você vai selecionar a sua classe, por exemplo, PTCC, avançar. Aí daqui para frente eu já não sei mais como é que funciona. Acredito que essa janela aqui essa parte seja até mais ou menos igual. Olha lá, aqui já está indicando que tem 2 entregues. Deixa eu ver. Olha o Clécio lá. Aí, isso aqui está perfeito. Aquele lá que você enviou, como tarefa, está fora de sentido. Mas aqui você fez
perfeitamente, tá? Joinha, tá? Então, tarefas, a gente envia aqui tarefas. E arquivos para serem compartilhados, eles vêm para cá. Eu acho até que você já deu um delete no arquivo. Vou até mostrar para vocês, ó. Como vocês estão vendo na minha tela, eu vou pegar o arquivo. Eu acho que eu já passei esse arquivo para vocês. Mas eu vou subir agora. Opa, é aqui no Teams. Ah lá, eu vou subir esse arquivo que é a estrutura do TCC. Pontinho, ele já está disponível. Vocês podem ir em equipes, na nossa equipe TCC e baixar o arquivo. Bom, então vamos lá. Tudo explicado, tudo foi um tiro direto. Vamos lá. Entenderam o que é? A nossa comunicação fica muito carente agora aqui, mas a introdução, que é esse pacote todo aqui, ó, esse pacote todo é o cartão de visitas do trabalho a ser desenvolvido. É aqui que a gente vai passar uma série de informações por escrito, e essa é a grande dificuldade, porque nós estamos pouco acostumados a escrever, e quando a gente vai escrever, não pode ser, eu quis dizer. Tem que estar escrito, e com uma característica a mais, tem que estar escrito utilizando a linguagem formal, né? Não pode ser a língua, por exemplo, não pode usar né? Né? Então, é a linguagem formal. E aqui a gente vai ter, porque nós estamos muito pouco acostumados, nós vamos ter um pouquinho de dificuldade, mas é por isso que eu pedi para vocês construírem aqueles 3 PowerPoint para começar a redigir e a gente cair aqui começar a fazer o nosso trabalho. O primeiro aspecto que a gente vai ver aqui, ó, é a contextualização. O que é contextualizar? Então, eu preparei também uma série, eu vou passar todos esses links aqui para vocês. Contextualizar é a apresentação de uma situação em que o objetivo eu explico por que, em que circunstâncias nós vamos desenvolver um determinado trabalho. Deixa eu perguntar para vocês o seguinte: vocês se lembram do vídeo que eu passei na aula da semana passada, de quarta-feira, do Delphi, onde aquele rapaz explicou, deixa eu só parar aqui, onde aquele rapaz explicou por que no Brasil o Delphi é uma linguagem de programação muito aceita? E aí ele falou assim, ó, então qual que era o tema? A linguagem de programação Delphi, da Embarcadero. Como é que ele contextualizou, ou melhor, a importância ou o valor de se aprender a linguagem de programação Delphi da Embarcadero? E como é que ele enquadrou, aonde que ele encaixou? Ele contou que, primeiro, o que aconteceu com a linguagem de programação, e eu também participei desse processo que eu expliquei antes para vocês, que Delphi existe desde 1995, que as primeiras versões tiveram muito sucesso, pois é uma linguagem de programação de alta produtividade, que nos anos de 95, 96 até 2002 era uma das linguagens mais utilizadas, né? Aí começaram a surgir novos dispositivos, não só os desktop, mas começaram a surgir, principalmente no Brasil, começaram a chegar os equipamentos Apple e começaram a surgir os smartphones. E a linguagem de programação Delphi, em primeiro lugar, ela é paga. Então, surgiram outras concorrentes que são gratuitas, como, por exemplo, o Java, por enquanto, é gratuito. Já que o proprietário da Java é uma empresa chamada Oracle e, por enquanto, ela fornece gratuitamente. Pode ser que, daqui a um tempo, a Oracle comece a cobrar pelo uso do Java, mas, por enquanto, é gratuito. MySQL é gratuito, né? Pode ser que daqui a algum tempo comece a ser cobrado. Então, o Delphi, ele sempre foi cobrado, ele sempre foi pago. E caro. É uma ferramenta cara. Então, o que nós tínhamos ali? Uma situação, um contexto
de novas plataformas surgindo. Antes era tudo desktop, só desktop. O que é desktop? É a programação feita para computador que usa Windows. E aí começaram a surgir o Linux, ser utilizados o Linux, utilizando também os computadores da linha PC. Começaram a aparecer os aplicativos, os computadores da Apple, e começaram a surgir os outros dispositivos, os mobile, com sistema operacional hoje, Android, iOS. E a ferramenta, ela não contemplava, ela não gerava aplicativos para toda essa gama de plataformas. Então você pega um produto pago, caro, limitado, e outros produtos gratuitos que eram tinham mais recursos. O que aconteceu com a curva de utilização do Delphi? Despencou. Ela despencou. Com o passar do tempo, uma empresa chamada Embarcadero comprou os direitos do Delphi e busca um up. Como assim um up? Embutiu recursos para programação multiplataforma e disponibilizou uma versão do Delphi chamada Community Edition, que pode ser utilizada por estudantes ou por desenvolvedores de aplicações de custo baixo, até um determinado valor. Então você vai lá, faz uma inscrição no portal da Embarcadero e recebe uma licença de 1 ano. Venceu essa licença, você faz novamente. E aí você começa a trabalhar com a linguagem de programação ou continua trabalhando com a linguagem de programação Delphi. Essa história toda que eu contei para vocês, isso é contextualização. Eu quero explicar, quero introduzir o porquê do estudo de uma determinada linguagem de programação, no caso o Delphi, e contei todo o histórico, tudo o que aconteceu. Isso daí é contextualização. No TCC, nós vamos ter que fazer a mesma coisa. Então, eu não sei quais são as propostas dos temas, porque eu não abri nenhum ainda, né? Cada um individualmente vai me mandar as 3 propostas do grupo, eu vou dar uma lida, vou ver, e aí o primeiro passo é contextualizar. Então, a introdução é o cartão de visitas, do seu trabalho. Ela é formada por esse pacote aqui todo, por tudo isso. E hoje nós estamos abordando a contextualização. Então, eu trouxe alguns vídeos rápidos que falam de contextualização, tanto aplicados ao TCC, como em outros assuntos. Por exemplo, quando eu vou dar uma aula, eu preciso contextualizar, explicar o que vai ser tratado na aula, por que vai ser tratado, por que é importante, tá? Esse daqui é de um outro portal, de um outro canal do YouTube, que se chama Metodologia AB, formado por vídeos pequenininhos. Nesse caso, ele tem 2 minutos e 15, eu acho que tem mais 2 vídeos aqui desse AB que eu trouxe. E aí nós vamos assistir. Então, vamos lá. Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre o conceito de contextualização. A contextualização é um tema, é um assunto, é um acontecimento que tenha algum sentido com o ambiente ou a situação em questão. É atribuir melhor sentido a esse assunto, a esse acontecimento, para que ele seja totalmente esclarecido, com base em situações autênticas. Para isso, é necessário dar tratamento ao conteúdo e à informação para que eles sejam apresentados na sua totalidade, com todas as suas vertentes. Não bastam questões, situações para os alunos resolverem, que não passem fundamentalmente pela estratégia pedagógica, que deve considerar, dentre tantas outras situações, conhecimentos, a experiência do aluno como ponto de partida. E é a expressão dessa experiência do aluno, ligada aos saberes da sua história pessoal, social, cultural e daí por diante,
que dará sentido à aprendizagem. A contextualização é uma estratégia pedagógica. E para que ela aconteça de fato, nós precisamos pesquisar sobre esse ambiente que estamos inseridos com o nosso aluno e trabalhar o olhar de observação para que a gente consiga dar o devido tratamento ao conteúdo e à informação. Se você gostou, deixe o seu like, comente aqui e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo. Muito bem, voltando aqui um pouquinho para a janela do Teams. Deixa eu voltar aqui para o nosso... Bom, vocês podem observar que essa moça que falou, que fez a apresentação, ela fez apresentou o conceito de contextualização, mas é como se ela estivesse falando para professores. E foi mais ou menos o que eu fiz lá no início, quando eu falei do Delphi. Quando nós vamos apresentar para vocês, enquanto professores, a gente vai apresentar uma proposta de trabalho, ela não pode simplesmente pegar e cair de paraquedas assim e começar. Então vamos lá, gente, ó, vamos começar com um assunto qualquer. Projetos, como tem uma disciplina que vocês têm que é de projetos, administração de projetos. Então a gente começa a administrar um projeto assim. E aí vai. Eu não estou querendo entrar na disciplina de outro professor, longe disso, não é essa a questão, né? Muito pelo contrário. Só estou querendo dizer, primeiro, o que é um projeto? Quais são as características de um projeto? Por que é necessário administrar o projeto? Quais são os pontos que nós temos que levar em consideração? Cronograma, recurso, a gente já sabe isso, né? Para desenvolver um projeto são necessários recursos físicos, financeiros e humanos, então são recursos físicos, financeiros e humanos, e o tempo. A gente tem que administrar tudo isso. Então, existem aplicativos, isso pode ser feito manualmente, num caderno, numa planilha, alguma coisa assim, mas existem aplicativos que permitem o gerenciamento, não é administrar, a palavra correta é gerenciar. Então, existem aplicativos que permitem o gerenciamento de projetos no tocante ao tempo, que é o cronograma, aos recursos físicos, aos recursos financeiros e aos recursos humanos, né? Então, essa apresentação inicial é a tal da contextualização. E aí eu posso dar exemplos, né? Alguns exemplos, algumas coisas. Bom, então o que ela fez foi algo semelhante ao que eu procurei fazer para vocês. Mais um vídeo curtinho, que eu acho que é dessa mesma moça, para a gente falar sobre contextualização. Uma das perguntas que eu mais gosto de responder. Os documentos do MEC falam em contextualização. Por onde eu começo? Esse é um grande desafio, é uma grande trajetória, mas a gente tem por onde começar. Realmente, os documentos do MEC já preconizam a contextualização. O que é contextualizar? Contextualizar não é criar uma história e dali retirar algumas perguntas. Contextualizar é você buscar contextos do convívio dessas crianças, desses alunos, desse local, que sejam significativos, que sejam importantes, ou contextos nacionais, como nós tivemos aí no ano passado, as Olimpíadas, só se falava disso, e transformar esses dados, essas informações culturais, artísticas, históricas, dentro do conteúdo que você vai trabalhar. Se eu vou trabalhar matemática e só se fala em Olimpíadas, por que não buscar os dados de hotel, de população, de visitantes, de atletas e transformar esses dados naquele conteúdo que precisa ser trabalhado? Então, você me fez uma pergunta que me deixou muito feliz. Esse é o caminho.
Nós teremos vários vídeos nessa construção com vocês de como é possível levar atividades contextualizadas com assuntos extremamente do universo desses alunos e que você vai perceber o envolvimento e o desenvolvimento desses alunos nesse processo de contextualização. Tenho o maior prazer em compartilhar as experiências que eu tive e os resultados exitosos que nós alcançamos. Se você tiver... Muito bem, voltando aqui. E aí, alguém, como a nossa comunicação aqui ela fica muito prejudicada, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, me manda, tá? Principalmente aqui no WhatsApp, tudo, volta e meia. Aí eu gostaria de eu mesmo fazer a pergunta e provavelmente eu mesmo responderei. Por que eu estou apresentando para vocês, apresentei até agora 2 vídeos em que a palestrante, a oradora, ela fala de contextualização para professores. Se vocês não estão agora no papel de professores, vocês estão no papel de alunos. Mas imagine o seguinte, quando você for apresentar o seu TCC, você vai apresentar para quem conhece do assunto e para quem não conhece. Mas mesmo os que conhecem o assunto, certamente terão alguma coisa a aprender. Quando a gente vai apresentar, sempre que a gente vai apresentar, a gente tem que contextualizar. Então, mesmo ela falando para professores, o trabalho nosso aqui, enquanto TCC, ou mesmo de um bate-papo normal, você conta o que foi. Quando a gente está batendo papo com alguém e conta, olha, você viu o que aconteceu? O que foi? Aí você conta toda a história de que a pessoa, ela agia assim, ou ela trabalhava em tal lugar, aí ela fez o curso tal, depois ela fez o curso tal, aí surgiu a oportunidade disso, daquilo. Tudo isso é contextualização, até chegar no ponto final. Então a gente vive fazendo contextualizações. O vídeo, ele é muito específico assim para professores, né? Porque ela está falando com professores. Mas quando vocês apresentarem o TCC, vocês estarão no papel de professores, como alguém que produziu e estará apresentando. Então é por isso que eu estou trazendo para vocês. A gente, quando a gente vai preparar as aulas, a gente tem que pensar nisso tudo. Claro que cada professor tem o seu jeito, tem a sua estratégia, uns mais formais, outros menos formais, alguns mais detalhistas, outros menos detalhistas, mas a ideia é preparar todo esse assunto. Me vem à mente agora um dia que o Guilherme Nonino, a gente estava encerrando a aula, vocês têm uma disciplina com ele, se alguém puder me informar aqui no chat qual que é o nome da disciplina que vocês têm com o Nonino, por favor. Guilherme, a gente não tem aula ainda não. Não, vocês têm aula com o Guilherme, sim. Ah, é do terceiro, tá certo. Sabe o que aconteceu? Por isso que eu me confundi. É que vocês trocaram de sala. Vocês foram lá para a sala do terceiro e a sala do terceiro. E eu fiquei com a cabeça nisso. Ele saiu da sala do segundo. Então tá, perfeito. Então certamente vocês terão uma disciplina no semestre que vem que poderá ser ministrada pelo Guilherme, em que ele utilizou, trata de segurança. Eu não lembro, não sei qual que é o nome, não me lembro o nome da disciplina, mas trata de segurança. E ele levou um roteador, colocou lá na sala, o pessoal do terceiro estava lá, isso mesmo, me lembrando agora melhor. E ele, utilizando de ferramentas, ele descobriu a senha do roteador, quebrou a senha do roteador. E aí ficou todo mundo empolgado, porque quebrou a senha do roteador, que agora eu vou descobrir como é que eu quebro a senha do roteador, etc e tal. Muito bem, mas é preciso contextualizar, porque senão fica uma aula para criar de formação de crackers, né? Os crackers são do mal e os hackers são do bem. Não sei se vocês sabem, mas nem todo... Quando fala assim, ele é um hacker, o hacker ele trabalha para o bem e o cracker ele trabalha para o mal, vamos assim dizer. Então, ele precisou contextualizar dizendo, olha, o nosso objetivo é esse. Nós vamos fazer isso dessa forma, dentro dessas circunstâncias, para que vocês vejam como é que funciona
e possam e aprendam a se prevenir. Porque é possível que vocês sejam contratados por uma empresa para trabalhar na questão da segurança de dados. E aí vocês têm que saber como que é feito. Uma das possibilidades de fazer a quebra da senha do Wi-Fi, a quebra do firewall, do acesso ao servidor, e assim por diante. Porque senão, ficaria pura e simplesmente uma aula de infração de um dispositivo de segurança. Só isso. Tá? Então, eu me lembro. E por que eu me lembro disso? Que a gente estava descendo, estava eu, ele e o Cristiano descendo a rampa lá, e ele foi contando como é que foi a aula, que ficou todo mundo vidrado, todo mundo vendo, e na hora que ele descobriu a senha, o pessoal, nossa, eu vou quebrar a senha também, tudo, eu vou levar isso não sei aonde para quebrar a senha lá, mas ele precisava ter feito essa contextualização, tá bom? Bom, para a gente, eu não lembro qual dos dois aqui que era o mais interessante, mas os vídeos são pequenos, e eu vou apresentar mais aqui para vocês, tá? E a gente vai seguindo. Olha lá, 2 minutinhos apenas. Também dessa mesma moça. Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar como contextualizar, como criar um contexto de aprendizagem. Para isso, me acompanha aí na tela para a gente poder seguir juntos. Vamos lá. Eu vou escolher um tema, um assunto, de preferência que eles estejam vinculados aos temas contemporâneos previstos na BNCC, porque isso vai gerar proximidade com a realidade deles. Eu tenho que ter clara qual a minha intenção ao definir um tema desse. Lembrando que tema não é contexto, o tema gera contextos, então eu vou encontrar contextos dentro desse tema. Eu vou buscar as informações, o maior número de informações que esse tema me dá. E aí eu vou fazer uma curadoria para alinhá-los aos conteúdos e descobrir quais componentes curriculares eu posso trabalhar, gerando interdisciplinaridade. Feito tudo isso, eu preciso transpor isso para uma linguagem didática, preciso transpor isso para uma linguagem que mantenha os aspectos científicos e a veracidade dessas informações. A partir disso, eu vou criar atividades, situações de aprendizagem autênticas, que eles possam, então, fazer a conexão disso com a vida prática, com a vida, com a realidade que eles estão vivenciando. E aí sim, isso vai passar a ter significado, sentido, que é a maior função da contextualização, é dar sentido à aprendizagem. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe. Então, dentro do que ela falou, apesar que ela foi muito rápida na exposição dela, né, eu sugiro depois que vocês voltem, assistam e até diminuam a velocidade lá do YouTube, mas ela falou algumas coisas assim absolutamente verdadeiras, que é isso que a gente vai fazer. Veja só, quando ela fala, deixa eu voltar aqui um pouquinho, ela se chama Andrea, e eu estava tentando, porque eu gravei Bichara, gravei o sobrenome dela, mas não gravei o nome, né? E por incrível que pareça, minha irmã se chama Andrea, e eu gravei o sobrenome. Então, quando ela se fala assim, ó, intencionalidade, intenção, o que você quer, ele tem que ser de acordo, ou quando nós fazemos as nossas reuniões pedagógicas, tudo, olha como é que está associado o que vocês estão se propondo a fazer com o que a gente faz. Quando nós vamos apresentar um determinado conteúdo para vocês, a gente tem que tentar encaixar esse conteúdo em alguma coisa que seja atrativo, vamos assim dizer, para vocês. Veja só, vou tentar fazer um paralelo aqui. Você já pensou alguém fazer curso de manutenção e suporte informática, certo? Já pensou alguém apresentar um TCC, manutenção de monitores? Vocês se lembram daqueles monitores? Vocês sabem o que é um monitor CRT? Deixa eu mostrar aqui. Imagens.
Os monitores CRT são esses monitores antigos aqui, ó. Alguns não tinham nem cor. Era tela verde, tela branca, alguma coisa do tipo. Então, já pensou alguém apresentar um tema de TCC dizendo, ó, manutenção de monitores... Vamos ver se aparece aqui, ó, tela verde. Vamos ver se aparece. Aqui, ó. Olha essa imagem. Alguém apresenta um TCC com manutenção de monitores CRT. E aí, ele não aceita nem o Windows direito, porque ele não tem recursos, tudo. Ele é completamente... O exemplo que eu estou dando, ele é bobo. Aqui, ó, todo monitor CRT, ó. Olha como é que era... A gente usava a informática antigamente, né? Deixa eu ver se... Não vou ficar perdendo muito tempo com isso não, mas olha aqui como é que eram, né? Então é completamente fora de uma intencionalidade moderna. Foi isso que ela quis dizer. E aí ela vem passando por todas as etapas até que a gente crie alguma coisa na sala de aula que tenha um significado, que seja construtivo para o aluno. E vocês vão procurar fazer a mesma coisa. Vocês vão desenvolver um trabalho de conclusão de curso que tenha um significado, que ele seja construtivo, e aí, no caso, é para vocês mesmos. Vocês são os agentes do próprio conhecimento. Isso que eu acho assim que é muito interessante no TCC, né? Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. Não tem. Beleza, então vamos em frente. Para a gente finalizar essa parte aqui, deixa eu ver se esse daqui que eu peguei, ele vai ficar, se ele é relevante aqui para a gente. Também rapidinho, 2 minutos e 54. Esse rapaz aqui que vai falar, eu na verdade vou até reduzir um pouco a velocidade, porque eu achei que ele fala muito depressa, e eu dei assim uma nota 0,75 para ele mesmo, mas coletei e trouxe mais esse daqui. Vamos lá. Temos também o Flávio, ele dá boa tarde, né? Boa tarde. Como fazer a contextualização do tema? A contextualização do tema que eu falei ali é o seguinte, você vai falar do tema no geral. Por exemplo, vamos supor que você fosse falar de marketing no processo de seleção, certo? Então, você vai falar de marketing no processo de seleção. O tema é marketing, certo? Seleção, marketing, seleção. Então, você tem que falar, contextualizar como que o marketing é importante, como que o processo de seleção funciona, o tema no geral. E depois, quando você fosse falar da delimitação, você ia falar do marketing, do processo de seleção, tá? Então, ali você vai falar só do que você delimitou. A contextualizar o tema, você falar de marketing, da importância do marketing, da importância do processo de seleção, e da importância do marketing do processo de seleção. Você falar um pouco sobre isso, introduzir o tema do que você quer falar. Contextualizar o tema eu gosto de dizer assim, você consiga dar imagens visuais para quem está lendo, tá? Então, você tem que escrever de forma, você falar assim, ó, o marketing é como se fosse o martelo do Thor para vender produto, entendeu? Com ele, você consiga atingir o maior número de, não sei o quê. Aí, o que você está fazendo? Você está fazendo a pessoa imaginar. Isso é contextualizar. Você tem que fazer a pessoa imaginar. Imagine, você pode escrever imagine, você pode colocar uma empresa sem marketing vende tanto, uma empresa aplicando marketing vende 10 vezes mais. Isso na mente da pessoa, ela contextualiza isso, ela visualiza isso, entendeu? Então, você está fazendo o contexto, está jogando um contexto para que você comece a escrever. O contexto também tem um outro motivo. O contexto é assim, você é o porquê que você está falando aquilo. Por que você está falando aquilo? É muito importante, porque se você começa a falar alguma coisa e não tem um motivo, o porquê você está falando aquilo perde totalmente o valor.
Então, se você falar assim, ó, eu vou falar disso por causa disso e disso e disso, e você contextualizou. Eu vou falar sobre marketing processo de seleção, porque hoje o processo de seleção sem marketing tá defasado por causa disso, depois disso. E aí você mostra para o professor, tá, então é por isso que ele vai falar sobre marketing, né? Então, porque não tá legal aqui, não tá legal ali. Então, tem que mostrar por que você está falando. O que e por quê, né? O que é e por que você vai falar. Então, vocês estão observando que eu coloquei na velocidade 0,75 e ainda ficou, assim, razoavelmente bom, né, o ritmo. Porque quando ele estava na velocidade normal, ele disparou a falar, e eu acho que ele fala mais depressa do que eu ainda. Mas o que eu achei muito interessante da fala desse moço é quando ele falou assim, ó, a contextualização tem que gerar no leitor uma imagem daquilo que está se propondo a ser feito. Então, à medida que eu vou lendo a contextualização, eu vou entendendo, eu vou criando a história, eu vou identificando, assim, montando na minha cabeça a história e entendendo exatamente qual é a oportunidade, a lacuna, a necessidade que existe ali naquele meio. E não simplesmente apresentar, jogar o tema, né? O tema é desenvolvimento de, por exemplo, o tema é desenvolvimento de uma jukebox para coleta de lacres de bebida metálica, lacres metálicos de bebida. Esse daí é o tema. Agora, por que isso está sendo feito? Qual que é a história que está por trás disso daí? Muito provavelmente veio à cabeça das pessoas, de quase todos vocês, que tem uma empresa que, pelo menos sabemos de uma, né? Que coleta, ela recebe essas doações de lacres e constrói cadeiras de rodas para as pessoas portadoras de necessidades especiais e precisam de cadeira de rodas. Então, só o fato de ter incluído essa informação já começou a contextualizar, não ficou alguma coisa jogada lá no meio. Ainda do semestre passado, quer dizer, semestre passado não, da turma do atual terceiro, tem um pessoal que está fazendo uma aplicação, então, de novo, né, apesar do curso de manutenção e suporte, está indo para a área de desenvolvimento, mas não tem problema, faz parte também, que permite a otimização de cotação para a compra de produtos. Da onde que surgiu a ideia? Um aluno ele tem contato com o proprietário de uma mercearia, ou de uma empresa que comercializa produtos. E aí, como ele tem contato, ele foi batendo papo, olha, eu faço o curso assim, assado, eu também trabalho na área, e aí o rapaz da empresa falou, olha, nosso processo aqui de compra é uma bagunça, porque a gente não tem, o pessoal fala vulgarmente, né? A gente não tem um programa que permita fazer uma compra otimizada. Então, por exemplo, eu estou precisando comprar 5 produtos, 5 itens aqui para compor a prateleira, compor o estoque. E aí, então, eu passo um e-mail para cada um dos fornecedores, e aí os fornecedores me devolvem tudo por e-mail, quando devolvem, senão eu tenho que ficar cobrando, etc e tal, e aí eu recebo cada um dos e-mails separado. O e-mail, gente, é como se fosse papel. Ele só facilita porque eu não preciso, eu estou sentado, envio, estou sentado, recebo. Mas se eu tivesse mandado pelo correio, tivesse mandado pelo motoboy uma planilha e tivesse recebido pelo motoboy, não tem diferença nenhuma nisso. Aí depois eu preciso sentar, pegar uma planilha e colocar lá. Por exemplo, alguma coisa assim, ó, deixa eu rascunhar aqui. Vou abrir o Excel só para a gente rascunhar. Então vamos supor, ó, produto A, produto B, produto C, produto E. Vamos supor 5 produtos apenas.
Aí eu vou chamar aqui, ó, de fornecedor 1, fornecedor 2, vamos supor que ele tenha feito a cotação em 3 fornecedores. E eu só vou levar em conta o preço, hein? Só para facilitar um pouquinho a nossa vida aqui. Não vou levar em conta prazo de entrega, não vou levar em conta se parcela, se não parcela. Então, por exemplo, o fornecedor A custa 100, o fornecedor B custa 105, o fornecedor C custa 103. Tá? Aí ele vai, então dessa daqui, onde é que ele vai comprar? Opa, esse daqui é o melhor. Então eu vou comprar nesse. Aí o produto B, esse daqui custa 50, esse daqui custa 49, esse daqui custa 52. Tudo bem, então eu vou comprar aqui. O produto B eu vou comprar aqui. Produto C, ele custa 200, ele custa 205 e ele custa 190. Ah, então o produto C, tudo isso feito lançando aqui numa planilha Excel. Então eu vou comprar aqui. O produto D, aqui já daria para exemplificar, mas o produto D custa 20, o produto no fornecedor 2 ele custa 25 e aqui ele custa 19, por exemplo. Então eu vou comprar aqui. E aqui o produto E, ele custa, hipoteticamente, 40, 40 e 38, vai? Então eu vou comprar aqui. Também não especifiquei quantidade. Então, o que vale a pena? Comprar esses 3 itens no fornecedor 3, esse daqui no fornecedor 2 e esse daqui no fornecedor 1, ou eu posso ir lá no fornecedor 3, que já tem 3 produtos com vantagem competitiva e fala assim, olha, eu tenho aqui, ó, eu tenho por 100, você iguala o preço? E ele pega e faz por 100 também. Eu tenho por 49, você iguala o preço? E ele faz por 49, de tal forma que tudo isso daqui, então, ele pode comprar no fornecedor 3, comprando um valor maior, talvez tendo uma condição de negociação maior, parcelamento, prazo e assim por diante. Eu estou falando aqui, ó, de 5 produtos e 3 fornecedores. Mas vocês imaginam, por exemplo, uma empresa atacadista, uma empresa que tem um fluxo de informações, de dados e, consequentemente, de informações muito grande. Fica inviável. Então, o que acontecia? Não era feito, lá nessa empresa que eu estou descrevendo, não era feito nenhum estudo de cotação mais elaborado. De tal forma que ele acabava comprando sempre no mesmo fornecedor. Era tanta coisa, era tanto trabalho, que na hora que ele precisava do produto A, ele já ia lá. Ou ele comprava pelo preço, eu não lembro quanto que estava aqui, ou ele acabava comprando tudo no fornecedor 3 e pagava mais caro, ou ele ficava comprando salteado e não conseguia negociar preços, prazos, condições de pagamento e assim por diante. Então, o que nasceu? O que aconteceu daí? O aluno, ele identificou em uma determinada situação, ele identificou uma oportunidade, porque existia uma carência, existia uma lacuna. E a partir, então, tudo isso que eu contei para vocês, sobre como é feita o processo lá naquela empresa, mas quais seriam as vantagens de se fazer uma cotação para poder negociar quantidade, preço, condições de pagamento, etc. e tal. Identificaram a lacuna. E a partir da lacuna, fez-se uma proposta do desenvolvimento de um sistema para compra de produtos, para elaborar cotações de compra de produtos. Então, o usuário entraria no sistema, identificaria quais produtos, as quantidades necessárias, o próprio sistema dispararia. Na verdade, ele nem dispararia. Os fornecedores acessam o portal e só complementam lá com o preço. Tudo funcionando dentro de um portal e sem mais e-mail rodando. E foi isso que aconteceu. Então, essa história que eu contei para vocês, imagino que vocês tenham criado visualmente a história na cabeça de vocês. Talvez tenham até imaginado a empresa, uma mercearia, um supermercado, uma loja qualquer. Isso é contextualização, tá? Falei bastante na aula de hoje, já são 8h30. Tem alguma dúvida? Vocês estão... Está ficando claro, assim, o que eu estou querendo passar para vocês sobre contextualização? Dá um retornozinho aí para mim, deixa eu ir de 1 em 1 aqui para a gente ver. Ana, ficou claro?
A ideia do que é a contextualização ficou clara para você? Deixa eu Sim, ver aqui. professor. Do Pode início da falar. aula ficou claro. Então tá joia. Desde o início da aula ficou claro. Beleza, ótimo. Ó, o João Vitor já deu um tá claro aqui, né? O Emerson, tá tudo bem, Emerson? Tá dando para entender? Deixa eu ver. Jéssica, Igor, beleza, né? Tem alguém tem alguma pergunta a fazer? Porque agora o que vai acontecer? Não agora, ainda tem mais uma etapa na aula de hoje, depois a gente vai vou soltar vocês para começarem a pensar em contextualizações. Deixa eu ver quem mais escreveu aqui. Emerson, tá joia. O Igor tá por aí também, já respondeu, beleza. Então tá beleza. Então tá. O que eu fiz aqui? Eu trouxe, eu acho que eu já apresentei essas contextualizações para vocês. Então, são contextualizações apresentadas em TCCs passados. Essa daqui, tenho quase certeza que é da Jukebox. Olha como é que o pessoal apresentou a contextualização. Então, só recapitulando, onde é que nós estamos? Na introdução, nessa primeira parte aqui, ó, no 1.1 da introdução. Veja só qual foi a contextualização apresentada. E aí a gente vai tirar as conclusões. Empreendedorismo é o principal fator do desenvolvimento econômico e social de um país e geralmente está associado, tem um erro aqui, né? Está associado à capacidade de criar, inovar, inserir novas empresas no mercado de trabalho, e aí não vai ter esse de trabalho, no mercado, aproveitar oportunidades, ter sucesso, gerar empregos, renda e riqueza, a realização de indivíduo por meio de atitudes de inquietação, ousadia e proatividade. Empreender é resolver um problema ou uma situação complicada. Olha isso, ó, empreender é resolver um problema ou uma situação complicada. Isso é o TCC. É resolver um problema ou uma situação que está pendente. Tá? Então, o que nós estamos fazendo, o TCC é um empreendimento. É um termo muito usado no meio empresarial e muitas vezes está relacionado com a criação de empresas e novos produtos ou serviços. Empreender é também agregar valor, saber identificar oportunidades e transformá-las em um negócio lucrativo, ou no caso do projeto em questão, não lucrativo, que é o projeto deles, né, que não é lucrativo, mas sim visando o empreendedorismo social. O empreendedorismo social é uma forma de empreendedorismo que tem como objetivo principal produzir bens e serviços que beneficiam a sociedade, resgata as pessoas de situações de risco social e promove a melhoria de condição de vida na sociedade. Um exemplo de sucesso de empreendedorismo social é o projeto Lacre Amigo, idealizado pela empresa Arteris, uma das maiores companhias do setor de concessão de rodovias do Brasil. A Arteris promove a arrecadação de lacres de alumínio de latinhas de bebida que são trocados por cadeiras de rodas. De acordo com a Arteris, num artigo publicado por ela mesma em 2011, ela diz assim: segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 2 milhões de brasileiros precisam de cadeiras de rodas, mas apenas 10% têm acesso a uma. Tendo em vista essa situação, a Arteris decidiu dar origem a esse projeto e fazer com que mais portadores de necessidades físicas tenham acesso a cadeiras de rodas, facilitando a inclusão social e incentivando a reciclagem. Tendo em mente que o projeto original foi desenvolvido para a arrecadação de cadeiras de rodas para ajudar pessoas com deficiência, foi um sucesso. Aqui tem um pouquinho, eles têm que trabalhar um pouquinho o português aqui, porque ficou perdido, né? Tendo em vista que o projeto original foi desenvolvido para a arrecadação de cadeira de rodas para ajudar as pessoas com deficiência, foi um sucesso, faltou a continuidade aqui. Entretanto, são necessárias 140 garrafas PETs de 2 litros cheias de lacres, ou seja, aproximadamente 420 mil lacres de alumínio
para fazer a troca por uma cadeira de rodas. Olha a quantidade que é necessária. Encontrou-se uma forma de amplificar o modo de arrecadação dos lacres, sendo essa uma maneira mais sugestiva e intuitiva de arrecadação, pois a forma tradicional depende apenas da boa vontade das pessoas quererem ajudar os lacres, os lacres em garrafas para serem trocados em cadeiras de rodas. O projeto Jukebox Lacre Amigo contará com uma jukebox para que o usuário possa ter acesso a músicas. Ele precisa inserir lacres de máquina ao invés de dinheiro ou fichas e, dessa forma, aumentar a arrecadação. Bom, se o texto está bem escrito, se ele não está bem escrito, é uma questão secundária. Mas eu acho que deu para entender o contexto como um todo, né? Por quê? O que vai ser feito e por que vai ser feito? Então, vai ser desenvolvido um mecanismo de arrecadação. Tem uma mensagem aqui, deixa eu ver. É muito lacre. É lacre para danar, né? 420 mil, né? Se eu não estou enganado. 420 mil lacres. Onde é que está aqui? 140. 420 mil lacres para cada cadeira de roda. É lacre que não acaba mais. Haja Coca-Cola, né? Cerveja, refrigerante aí a ser tomado. Então, a contextualização, o texto, ele pode ser melhorado, mas a ideia da contextualização, ela está feita, né? Eu acho que deu para entender assim. Se alguém tiver alguma colocação, pode dar um alô aqui que a gente para. Um segundo exemplo de contextualização, já nem me lembro mais deles, vamos lá. Pascal, esse daqui é o do grupo do Pablo, do terceiro. Pascal é uma linguagem estruturada, criada com o intuito de ser simples e coerente. Foi desenvolvida por Niklaus Wirth, em Genebra, na Suíça, em 1972, e seu nome foi dado em homenagem ao físico Blaise Pascal, nascido em 1923, falecido em 1662, inventor da primeira calculadora mecânica. Com o passar dos anos, linguagens mais avançadas foram sendo desenvolvidas. E, por ser uma linguagem de alto nível, mais próxima da linguagem humana, Pascal foi deixado de ser utilizado para a realização de projetos. Felizmente, esse não foi o seu fim. Como as novas linguagens, principalmente as orientadas para objetos, têm um nível muito alto de complexidade, demorava-se bastante tempo para aprendê-las. Nesse contexto, uma pessoa que está introduzindo-se no universo da programação pode vir a ter dificuldades de compreender termos e conceitos fundamentais, assimilando-os erroneamente com os mais profundos. Por ser simples, Pascal pode se tornar uma boa alternativa para começar. Para que a linguagem Pascal pudesse ser estudada e assim melhor aplicada, foi desenvolvido um material de apoio em seu próprio compilador, está embutido. Esse material pode ser acessado pressionando, apertando a tecla F1 do teclado, desde que o compilador esteja aberto. Acho que vocês tiveram isso semestre passado, em lógica de programação, só não tenho certeza que vocês estudaram Pascal. Porém, esse material tem o mesmo formato de muitos outros, com excesso de textos. Com esse obstáculo, nosso projeto tem como objetivo desenvolver uma forma diferenciada de estudo com menos texto, de forma mais simplificada e interativa, usando diretamente o Pascal. Diante das transformações da sociedade, inovar se tornou o ponto crucial para conseguir sobreviver nessa nova era. E para quem é estudante não é diferente. Por isso, ficar acomodado no padrão tradicional é coisa do passado. É necessário se reinventar, sair da zona de conforto. É uma citação de Jimenez num artigo publicado Tudo sobre Concursos em 2019. Inovar é fazer diferente aquilo que todo mundo faz igual. Uma outra citação de Sérgio Murilo. Então, de uma maneira diferente, esse pessoal aqui fez uma contextualização. Ele disse o que é linguagem, o que aconteceu com essa linguagem, por que ela ainda é importante, por que ela ainda pode ser utilizada, um obstáculo no aprendizado da linguagem e, diante desse obstáculo, que é a oportunidade, o que pode ser feito.
E eles estão com uma proposta, desenvolver um manual online, um programa, uma aplicação que fornece um manual online do Pascal. E aí, para a gente encerrar, mais uma contextualização, e dessa daqui eu acho que essa daqui é da cotação, né? Que esse que eu acabei de descrever para vocês. Então, conforme Dício é o autor de um projeto. Ele escreveu isso em 2019. Nós vamos ver o que é citação direta, o que é citação indireta. Cotação é o ato ou efeito de cotar preços pelo qual se negociam mercadorias, títulos, ações de bancos ou fundos públicos, moedas estrangeiras nas bolsas ou nas praças de comércio. O controle sobre as condições da compra é de extrema importância e essencial para quem almeja obter as melhores condições comerciais, preço de venda, condições de pagamento, prazo de entrega, entre outros, de forma a garantir a competitividade e ampliar seus lucros. Torna-se, portanto, primordial que as compras mais representativas em termos de volume de dinheiro sejam minuciosamente controladas. Para realizar uma boa cotação, é fundamental que se estabeleçam condições ideais de compra e que os termos de comparação sejam válidos e absolutos para a avaliação. Tem-se que, em todo o sistema empresarial, para manter um bom volume de vendas e um perfil de marca competitiva, a excelência deve ser incessantemente perseguida. Os fornecedores devem ser bem selecionados e considerados como ponto-chave no processo de compras, pois a potencialidade do fornecedor deve ser verificada, assim como suas instalações, a qualidade de seus produtos e se o mesmo tem condições de entregá-los no prazo pré-estabelecido. Deve-se manter um cadastro de fornecedores atualizado e que respondam às cotações de forma imediata, fazendo uso da tecnologia. Em 2009, realizou-se uma visita técnica no supermercado Lagoa, empresa focada no ramo de comércio de produtos alimentícios, localizada na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. Nessa visita, identificou-se os pontos fracos relacionados às rotinas administrativas, constatando-se que o processo operacional de cotações de produtos é executado de forma não eficiente e eficaz, e com procedimentos manuais sem o uso da tecnologia. Os procedimentos eram realizados de forma que o responsável realiza anotações em um caderno relacionando os produtos que estão em falta. Na sequência, o responsável entra em contato com diversos fornecedores através de contatos telefônicos, nem e-mail realizando as cotações. Com os dados adquiridos, ele ranqueia os fornecedores e realiza os pedidos de compras. Constata-se que, nos dias atuais, tais procedimentos como esses são diretamente ultrapassados, fazendo com que o processo não flua de forma produtiva, impactando diretamente nos outros setores, destes elementos para a venda até na produção de produtos industrializados no local. Mediante esse trabalho visa o desenvolvimento de uma aplicação web voltada para a cotação de produtos, com o intuito de uma melhor performance no desenvolvimento da rotina de compras. Com essa melhora, o cliente terá maior agilidade, eficiência e segurança nas cotações, pois todas as informações estarão salvas em um banco de dados e poderão ser consultadas futuramente. Então, tivemos aqui 3 exemplos de contextualizações que têm a sua essência, eu acho que boas, até bastante boas. É preciso ainda trabalhar na composição do texto, na parte da redação, mas eu acho que lendo todas elas, nós conseguimos visualizar qual foi o contexto, em que contexto cada uma dessas propostas está inserida. Então, onde é que começa o nosso trabalho a partir de agora? Em vocês se reunirem, se não definiram os temas, precisam definir, e aí, se quiserem marcar a gente pode fazer isso, marcar uma reunião
para a gente conversar sobre, mas eu acredito que vocês já estejam com os temas relativamente definidos e começar a redigir a contextualização em forma de tópicos. Sugiro que comece fazendo tópicos e depois o preenchimento. Tá? O nosso horário já está bastante avançado, são quase 10 para as 8, e a aula de hoje foi, olha, falei bastante. Espero que vocês tenham entendido assim a proposta como um todo. Tudo bem? Perguntas, questões, o que vocês têm a me dizer? Pode ser aqui via microfone ou via chat. Alguém tem alguma? Se, por favor, me dão aqui um retorno, né? Tá tudo em ordem, tudo bem? Deu para entender? Por favor, dá um alô aqui no chat para eu saber como é que ficou a situação. O Clécio já deu aqui, tá tudo certo. O João Vitor, desculpe, já deu aqui, tá tudo certo. O Clécio estava em cima, às 20h39. Isso. Então, deixa eu te perguntar, desses temas passados aí pelos grupos, depois eles, bom, você vai dar uma olhada neles, né? Sim. E aí, como que será definido, qual o tema que será trabalhado? Vocês é que vão definir o tema. Tá. A única coisa que eu vou fazer é dar uma olhada, Clécio, nisso daqui, ó. Deixa eu só abrir o arquivo novamente. Eu preciso confirmar com vocês o seguinte: o tema é pertinente ao curso? Quer dizer, a proposta do que vai ser feito está relacionada com a proposta do curso? Tem que estar relacionado com a proposta. Qual que é a relevância? Então, vocês vão me dizer onde que o que o TCC vai enriquecer para vocês. Onde é que ele vai agregar, além das aulas, do conteúdo das aulas, tudo, o que mais ele vai enriquecer? A questão da viabilidade. É viável fazer esse tempo? Então, os recursos físicos, humanos e financeiros, e o tempo disponível, tudo isso é viável, né? E aí, eu vou dar uma olhada nisso, eu vou ver, vocês vão me descrever quais são, principalmente, os desafios que vocês estão vendo, e aí, o que eu posso fazer, eu não vou, assim, a minha intenção não é bloquear nada, eu não tenho intenção de, olha, esse tema sim, esse tema não, tudo. É talvez da gente sentar e bater um papo. Olha, eu acho que, na minha visão, isso pode ter esse viés, pode ter aquele viés. Mas quem vai bater o martelo sobre os temas, a minha ideia é que vocês batam o martelo, que vocês façam alguma coisa que seja muito interessante para vocês, né? E não eu propor um tema que é interessante no meu ponto de vista. Pode até ser para vocês, mas é do meu ponto de vista, tá? Então eu tenho que ser meio neutro, assim, vamos assim dizer. Tem que ser que nem juiz, né? Eu tenho que ser imparcial nessa história. Mas você vai dar o seu feedback em relação a isso aí também, porque de repente a gente pode estar achando que é uma coisa e aquilo às vezes é muito mais complexo do que a gente imagina, aí vai fugir de tudo isso aí. Tá, isso também eu posso fazer sim, e provavelmente eu farei, porque às vezes imagina alguma coisa muito grande e aí vem uma estratégia que eu sempre trato com vocês, que é assim, o nosso horário já está encerrando, porque eu não quero atrapalhar, que eu sei que vocês têm aula depois do intervalo de empreendedorismo. Mas a gente pode pegar e traçar um cenário. Eu tenho, não sei se vocês ouviram, eu disparo o alarme aqui, eu coloquei tudo alarme no meu celular para informar os horários. A gente pode traçar um cenário, um contexto extenso, amplo, e depois falar, olha, um projeto grande abordaria tudo isso, mas nós vamos focar. O nosso TCC vai focar nesta etapa aqui. E depois, outros projetos podem vir complementando aquilo, até mesmo na vida profissional de vocês, porque isso daqui pode desencadear numa startup. Vocês podem dar o pontapé inicial na construção, na edificação de uma startup, tá? Então, eu vou dar o feedback, sim. Por isso que eu preciso que vocês me enviem. Se vocês puderem me enviar isso quanto antes,
via tarefas aqui, vai facilitar bastante para eu poder me informar sobre o que vocês estão pretendendo e a gente poder discutir. Tudo bem? Mas, de toda forma, a contextualização é essa daí. Faz a contextualização e depois a gente pode acrescentar alguma coisa. Olha, ficou muito amplo, vamos dar uma focada. Aí a gente acrescenta na contextualização. Eu gostaria que vocês dessem o pontapé, se possível for, o pontapé inicial nessas conversas da contextualização, para que a semana que vem a gente possa dar andamento. Provavelmente, na semana que vem, eu vou abrir espaço para vocês trabalharem. Não vai ser uma aula expositiva que nem foi a aula de hoje, tá? Então, o nosso tempo aqui está bastante apertado, já até encerramos, ultrapassamos. Vamos fazer um intervalinho, vocês voltam para outra aula. E depois, se alguém quiser bater um papo comigo, eu estou à disposição. WhatsApp, tudo, a gente vai conversando. Viu? Muito obrigado pela atenção. Espero que tenha sido claro, que vocês tenham gostado da aula, que não tenham medo do TCC, né? Porque novidade gera medo, gera receio, mas nós vamos trabalhar juntos em cima disso daí. Muito obrigado a todos e até quarta-feira, então. Um abraço.